Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos nesse momento gravando este nosso estudo na sequência dos estudos que nós estávamos fazendo todas as quartas-feiras aqui na nossa igreja, essa série intitulada Conhecendo a Palavra de Deus. Nesta série nós buscamos apresentar um panorama de todos os livros da Bíblia, de cada um dos livros da Bíblia. Já fizemos isso com o Antigo Testamento, estamos agora fazendo com os livros do Novo Testamento e especificamente hoje nós vamos começar a abordar a carta de Paulo aos Romanos. Lembrando mais uma vez, nós não estaremos aqui entrando nas minúcias do texto, mas nós vamos simplesmente dar uma visão panorâmica do livro, e esta visão panorâmica tem a pretensão de fazer com que os irmãos tenham o melhor proveito na leitura do próprio texto em suas casas, nos seus estudos pessoais, ok? Então não nos esqueçamos disso. Esses estudos não são suficientes, nem substituem a leitura e o estudo da Palavra de Deus, mas a intenção com eles é de promover e de dar aos irmãos elementos que possam ajudá-los a melhor compreender o texto bíblico e assim também crescer nas suas vidas espirituais. Na quarta-feira passada, na nossa exposição passada, nós demos uma panorâmica sobre as epístolas, que é o conjunto de livros que nós começamos a estudar. E hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre a carta de Paulo aos Romanos. E foi colocado esse subtítulo, Romanos, Evangelho, Poder para a Salvação. Então, esta é a abordagem que nós vamos fazer, não somente neste estudo, mas nós também vamos fazer no estudo da próxima quarta-feira. Hoje nós vamos apresentar questões panorâmicas, mas na quarta-feira nós vamos apresentar um esboço geral da teologia de Paulo em Romanos. Então nós vamos apresentar a sequência de pensamentos que o apóstolo Paulo desenvolve ao longo de toda a carta aos Romanos. Tá ok? Então, primeiramente, o que nós vamos verificar aqui é o nosso texto de referência. O texto de referência é o mesmo texto de referência para toda a carta de Paulo aos Romanos, que é Romanos capítulo 1, versículos de números 16 e 17, que dizem assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ok? Então este é o texto de referência nosso para não somente o estudo de hoje, mas também para o estudo de quarta-feira que vem, nossa próxima abordagem da carta de Paulo aos Romanos. Bom, primeiramente, o que é que nós precisamos ver acerca da carta aos Romanos? Nós vamos apresentar a autoria, a data e o local de composição desta epístola, desta carta. Bom, a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Nós observamos isso no versículo de número 1 do capítulo de número 1, que é o texto de introdução, o texto de apresentação. O apóstolo Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, nós temos, como acontece nas cartas de uma forma geral, nós temos a identificação do autor. É o autor Paulo, o apóstolo. Tá? Esta epístola ela foi produzida aproximadamente no ano 57 da era cristã. E, muito provavelmente, ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava retornando para Jerusalém, levando as ofertas das igrejas da Ásia. A Ásia era composta pela Macedônia, a Caia. Então, foi feita uma arrecadação de ofertas para os pobres de Jerusalém, os cristãos que estavam enfrentando dificuldades, e o apóstolo Paulo então estava nessa viagem para Jerusalém. Nesse percurso, ele passa por Corinto, e é na região de Corinto que ele escreve esta carta. Mas, provavelmente, essa carta foi escrita na cidade de Cencreia, que fica a uns 12 quilômetros de Corinto. Por que nós dizemos isso? Porque Febe, isso está registrado lá no final da carta de Paulo aos Romanos, foi a emissária desta carta de Paulo para os Romanos. E ela ela atuava na igreja em Cencreia. Então, muito provavelmente,
o apóstolo Paulo escreveu esta carta em Cencreia, mas certamente foi ali na região de Corinto, ok? Como estava dizendo, ele escreveu esta carta quando estava de viagem, no final, na verdade, da sua terceira viagem missionária. Ele intentava levar as ofertas levantadas para a igreja em Jerusalém, e de lá ele pretendia passar por Roma e de Roma ir à Espanha, iniciar uma nova viagem missionária. Nós observamos isso lá no capítulo de número 15, aí da epístola, capítulo de número 15, na parte final do capítulo 15, nos versículos números 22 a 29, nós encontramos o seguinte: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando muito visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, no final da carta, nós encontramos o registro do apóstolo Paulo, do seu intento na continuação dessa viagem que ele estava fazendo a Jerusalém. Vamos lá. Uma coisa importante para nós considerarmos nas epístolas é o seu público, ou seja, para quem elas foram escritas. Nesse caso, nós precisamos pensar um pouquinho na igreja de Roma. Quem eram os constituintes do grupo que formava a igreja em Roma? Ao contrário do que algumas pessoas às vezes pensam, a igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Na verdade, há uma série de opiniões tratando sobre a origem, a fundação da igreja em Roma. São especulações, porque nem sempre há um conjunto de evidências bibliográficas ou históricas que de fato tragam uma informação conclusiva. Mas alguns, inclusive, pensam que a igreja de Roma foi fundada por Pedro, mais ou menos no ano 34 da era cristã. Há fora da Bíblia, se não me engano, 2 textos que mencionam isso, que o apóstolo Pedro esteve em Roma pregando o Evangelho. Mas muito provavelmente a igreja em Roma não foi fundada pelo apóstolo Pedro. É muito provável que ele, se de fato esse registro é exato, historicamente falando, ele haja ido a Roma para conhecer aquela igreja, para confirmar aquela igreja, como o apóstolo Paulo de vez em quando fazia. Ele saía pregando o Evangelho numa primeira viagem, depois ele fazia uma outra viagem pelas mesmas igrejas para ver como estava cada uma daquelas comunidades cristãs. O que é mais provável, embora, como já disse, fora do texto bíblico não haja uma informação precisa sobre isso, mas é também provável que a igreja em Roma haja sido fundada por convertidos naquela ocasião na qual houve a manifestação do dia de Pentecostes, o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Quando nós abrimos as nossas Bíblias em Atos, no capítulo de número 2, nós encontramos no versículo de número 10 o seguinte registro nas palavras daqueles que testemunharam o derramamento do Espírito Santo naquela ocasião. Vou ler, na verdade, a partir do versículo de número 9. Somos partos, medos, elamitas,
e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, e por aí vai. Então, no dia de Pentecostes, há aqui o registro bíblico de judeus que estavam na cidade de Jerusalém para a comemoração da Páscoa e gentios que haviam se convertido ao judaísmo, que para lá também acorreram. Quando lá houve o derramamento da promessa do Espírito Santo, eles testemunharam isto e muitos daquelas regiões acabaram ouvindo a mensagem, convertendo-se ao Senhor. Então, é muito provável que o Evangelho de Cristo haja chegado a Roma pela palavra e pelo ministério de pessoas que estiveram ali no dia de Pentecostes e voltaram posteriormente para as suas cidades. Então, ao voltarem, levaram para lá o Evangelho. Então, historicamente, é mais provável que de fato haja isso acontecido, mas quem efetivamente foi o fundador da comunidade cristã em Roma e quando a fundou, nós não temos nenhuma informação precisa, inequívoca sobre isso. Tá ok? Outra questão ainda que nós precisamos levar em conta em relação à igreja em Roma. Quem eram os cristãos que compunham a igreja em Roma? Essa é uma questão muito importante, porque se nós entendermos que público ali estava, nós também podemos entender a razão por que determinadas questões ou determinados assuntos, determinadas doutrinas são tratadas pelo apóstolo Paulo na carta que ele escreve para aqueles irmãos. Quando nós olhamos a carta aos Romanos de uma forma geral, apesar do que está escrito no versículo 6 do capítulo número 1, se os irmãos quiserem acompanhar, mas eu vou ler aqui, no capítulo número 1, versículo 6, o apóstolo Paulo está falando da graça comum e da salvação do evangelho que foi pregado àqueles irmãos. Ele diz assim, falando dos gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus. Então, alguns entendem por esse texto que a igreja em Roma era composta somente por gentios, ou seja, não judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas não é este o caso. Quando nós lemos o texto, nós vamos observar que frequentemente o apóstolo Paulo faz menção a questões judaicas e faz menção a questões gentílicas. Então, tratando-se disso, é razoável nós concluirmos que a igreja em Roma era composta tanto por judeus convertidos como por gentios convertidos. Então era uma comunidade mista. E numa comunidade mista, ou seja, os judeus vindo de toda uma cultura relacionada às escrituras, aos costumes judaicos, ao sistema sacrificial, que eram, como nós observamos, sombra daquilo que estava para acontecer na pessoa de Cristo. Os gentios não tinham este background, eles não tinham esse pano de fundo. Então era muito comum, é até compreensível que algumas questões haviam surgido ali, ou seja, qual é o papel dos gentios no meio da igreja de Cristo? Qual é o papel dos judeus na igreja de Cristo? O judeu, por ser judeu, tem alguma vantagem? Se tem, que vantagem é? Os gentios têm vantagens sobre os judeus? Se tem, que vantagens são essas? Então, essas questões o apóstolo Paulo aborda na sua carta. Então, quando nós lemos a carta como um todo, chegamos à conclusão lógica e acertada de que a carta de Paulo aos Romanos foi escrita para uma igreja que era composta tanto de judeus convertidos quanto de gentios convertidos. Ok? Então isso é muito importante. É até por isso que nós vemos que frequentemente o apóstolo Paulo aí muda algumas questões, ele muda constantemente de questões referentes aos judeus, referentes aos gentios, é exatamente por causa disso. Tá bom? Algo ainda importante acerca de toda e qualquer epístola, mas nesse caso nós estamos abordando a carta de Paulo aos Romanos, nós pensarmos qual é o tema geral da carta aos Romanos e quais foram os propósitos que o apóstolo Paulo tinha para escrever aquela carta. Bem, no que diz respeito ao tema, o versículo número 1 do capítulo 1 que nós vemos na abertura
desta nossa exposição, dessa nossa apresentação, é o versículo-chave de toda a carta aos Romanos. E se nós fôssemos sintetizar, né, o tema da carta aos Romanos é exatamente esse. Na carta aos Romanos, Paulo está, na verdade, tratando sobre a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele vai mostrar como Deus executou a justiça em Cristo. Na cruz, Deus exerceu tanto o juízo sobre o pecado, quanto aplicou sua misericórdia para com os escolhidos. E é muito interessante isso. Como o apóstolo Paulo mostra que a cruz, ela tem duas funções, vamos dizer assim. Na crucificação de Cristo, Deus executou dois atos extremamente importantes. Uma, nele, em Cristo, Deus puniu os pecados. Os pecados foram punidos, os pecados foram pagos. Mas também, pelo fato de Cristo haver morrido na cruz em nosso lugar, a cruz também é sinônimo de, uma vez havendo os pecados sido pagos, Deus aplicar sobre nós a misericórdia graciosa que nos habilita, né, nos conduziu à realidade de salvação em Cristo Jesus. Mas o que o apóstolo Paulo faz ao longo da carta é mostrar essa dinâmica, como Deus trabalhou em Cristo tanto a condenação eficiente dos pecados, quanto aplicou graciosamente a sua misericórdia, nos salvando também plenamente. Então, tanto o juízo quanto a salvação tornaram-se plenas em Cristo Jesus, no seu sacrifício na cruz, em nosso favor. Então, este é o tema geral. Todas as outras questões derivam deste ato de Deus em Cristo. E, portanto, esse versículo que está no capítulo de número 1, ele é chave para nós entendermos tudo o que o apóstolo Paulo vai apresentar posteriormente. No entanto, é preciso nós lembrarmos de uma coisa muito importante. Está bem falado, mas é uma questão que nós enfatizarmos isso. Para Paulo, na verdade, o Evangelho não é uma mensagem. Para Paulo, o Evangelho é uma pessoa, Cristo Jesus. Ele é a boa nova de Deus. Lembra o que a palavra Evangelho significa isso? Boa nova ou boa notícia? Para o apóstolo Paulo, não é a mensagem em si que é a boa nova. A boa nova é o ato de Deus, é a providência de Deus na pessoa de Cristo. Jesus é a providência de Deus para a aplicação tanto do juízo quanto da misericórdia. E essa é uma boa nova. Ele é a boa nova de Deus, porque ele é a providência de Deus. Então, o Evangelho é constituído pela boa notícia de que Deus proveu solução, tanto para a condenação do pecado, quanto para a salvação daquele a quem ele escolheu. Quando nós também tratamos de propósitos, o que são propósitos? Propósitos são intenções, né, com as quais alguma coisa é feita. Neste caso, as intenções que o apóstolo Paulo tinha na produção, na escrita da sua epístola aos Romanos. Em epístolas menores, nós podemos encontrar um propósito que é desenvolvido ao longo da epístola. Mas quando nós lemos a epístola de Paulo, nós podemos mencionar ao menos três propósitos, ou um propósito em três níveis diferentes. E que propósitos eram esses? Primeiro, era um propósito estratégico missionário. O que é que o apóstolo Paulo pretendeu ao escrever aquela carta? Ele pretendia sensibilizar o coração dos irmãos em Roma, no sentido de apoiá-lo para que ele pudesse desenvolver uma viagem missionária, o seu propósito, a sua atuação missionária na região da Espanha. Então, ele tinha esse propósito estratégico de dirigir-se aos irmãos em Roma, de ir até lá, até para que toda a igreja pudesse conhecer, somente parte, um grupo menor de irmãos conhecia pessoalmente o apóstolo Paulo, então ele ia para lá para tornar-se conhecido, e então contar com a possibilidade daqueles irmãos ajudá-lo, financiá-lo nesta ação missionária que ele pretendia desenvolver na Espanha. Nós lemos isso já naquela parte final, capítulo número 15 de Romanos. Um outro propósito que nós podemos chamar de propósito teológico. Muitas vezes, na verdade ao longo de muito tempo, os estudantes da palavra de Deus consideravam que a carta de Paulo aos Romanos era um tratado teológico. Bem, numa certa medida sim, mas não é um tratado teológico.
O que o apóstolo Paulo, na verdade, está fazendo é que, uma vez que ele não era conhecido daquela igreja, ele, com a carta aos Romanos, ele queria expor a sua pregação, qual era a sua doutrina, quais eram os conceitos que ele tinha acerca da ação de Deus e dos propósitos de Deus. Então, o que Paulo faz, um outro propósito, melhor dizendo, ao expor o seu pensamento, a sua teologia, ele então também quer fazer com que aqueles irmãos reflitam sobre isso, considerem a sua pregação, considerem a sua doutrina, e assim, de uma forma mais apropriada, muito mais envolvida, muito mais próxima, seja financiada a viagem que ele pretendia fazer à Espanha. No entanto, nós não podemos pensar que esses temas teológicos que são tratados na carta de Paulo aos Romanos foram temas que ele foi pensando e colocando lá. Não, esses temas tinham a ver também com a realidade da igreja em Roma. Então, um outro propósito é que nós podemos chamar de propósito eclesiológico. Que propósito eclesiológico o apóstolo Paulo tinha? Tratar de algumas questões naturalmente conflituosas dentro de uma comunidade formada tanto por judeus como por gentios. Então, nós já mencionamos isso um pouco anteriormente, mas é um exemplo de questão que de fato pesava naquela igreja, não só lá, outras igrejas foram afetadas por isso também, mas um exemplo disso, aqui está, uma questão: é possível ser justificado diante de Deus pela obediência à lei? Então, essas são questões que o apóstolo Paulo vai tratar, são questões práticas para uma igreja composta tanto de judeus quanto de gentios. Então, será que o homem pode ser justificado pelo cumprimento da lei? O homem, estou falando do homem como um todo, será que tem que haver alguma adequação religiosa ou cultural daqueles que não são judeus, no que se refere à lei, para cumprindo a alcançar a justificação, ou mesmo o judeu cumprindo a alcançar a justificação? Então, são questões que de fato precisavam ser tratadas para o consenso, para, na verdade, a conscientização da igreja como igreja, como uma comunidade salva por Deus em Cristo Jesus, graciosamente, por meio da fé, formando um único povo, o povo de Deus, o povo redimido, que é a igreja. Então, essas questões eram muito sensíveis naquela época, na qual a igreja estava ainda em formação. E quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele também tem um objetivo de instruir a igreja, de orientar a igreja com relação a algumas questões específicas que aquela igreja estava vivendo, estava experimentando. Dito isto, vamos pensar um pouquinho na estrutura da carta de Paulo aos Romanos. Eu quero lembrar que as epístolas, elas seguem um modelo comum naquela época de outras epístolas, até daquelas epístolas ou cartas, que não tinham uma função, um propósito religioso, uma carta comum. Então, dentro desta referência cultural, o que nós temos é o seguinte: as epístolas elas eram compostas por três camadas, três instantes, três partes, que podemos nomear como introdução, corpo e conclusão. As epístolas, de uma forma geral, têm essa estrutura. Então, quando nós olhamos a carta de Paulo aos Romanos, a introdução vai dos versículos números 1 a 18 do capítulo de número 1, forma a introdução. Tem elementos que compõem a introdução, mas no geral, vamos falar só sobre a introdução e mencionar. Está ali nos versículos números 1 a 18. O corpo da epístola, que é onde o assunto de fato era tratado, nós temos na carta de Paulo aos Romanos o corpo formado pelo versículo 19 do capítulo número 1 até o versículo 13 do capítulo 15. Então, é um corpo bastante longo, O apóstolo Paulo aborda diversas questões ali. E uma conclusão, versículo 14 do capítulo 15 até o último versículo 27 do capítulo 16 da carta aos Romanos. Então, a estrutura da carta de Paulo aos Romanos segue a estrutura das cartas daquela época, que era composta, no geral, por essas três partes, estes três elementos: introdução, corpo e conclusão.
neste nosso estudo, é importante nós lembrarmos de que é no corpo que nós encontramos o trato das questões doutrinárias e teológicas. Mas nós também encontramos teologia na introdução e na conclusão. Tá? Mas, uma vez que os assuntos eram apropriadamente ou mais detidamente tratados no corpo de uma epístola, vamos dar uma olhadinha aqui, mais especificamente, quais são os temas apresentados ali no corpo, ou seja, sem a conclusão, sem a introdução, a parte na qual o apóstolo Paulo aborda as questões e trata dos assuntos. Nós temos uma coisa muito interessante, há essa proposta de interpretação que eu achei bastante interessante. É como se Paulo estivesse identificando um mal, uma doença, depois fizesse um prognóstico daquilo e prescrevesse algo para o tratamento daquela doença. Mais ou menos esta a ideia. Então, o que nós teríamos no corpo da epístola seria o seguinte: qual é o diagnóstico? O diagnóstico é a rejeição da humanidade a Deus. Uma vez que toda a humanidade rejeitou a Deus, tanto os gentios quanto os judeus, então todos estão sob a condenação do pecado. Então o apóstolo Paulo primeiramente vai falar isso. Há alguém que possa estar numa situação privilegiada, de justificado diante de Deus? O apóstolo Paulo diz que não, Deus encerrou todos sob o pecado. Então ele vai tratar sobre isso do versículo 19 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3. Ele vai mostrar isso, que toda a humanidade, gentios e judeus, estão encerrados. Toda a humanidade está encerrada debaixo do pecado. Aí ele faz um prognóstico. O primeiro prognóstico é: a justificação do homem se dá somente em Cristo por meio da fé. Então, por qual via o homem que está condenado no pecado pode escapar da condenação do pecado, pode ver-se livre da condenação do pecado? Somente se ele exercitar fé exclusiva na pessoa de Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro prognóstico que o apóstolo Paulo apresenta. A justificação, e é importante nós entendermos a palavra justificação aqui, geralmente quando nós usamos a expressão justiça de Deus, é no sentido da punição do pecado. Quando nós falamos justificação, é o sentido do resultado da punição do pecado, ou seja, uma vez que o pecado foi punido, o homem foi tornado justo. Então, quando nós falamos de justificação, é nesse sentido, como o homem pode viver em justificação, ser tomado como justo diante de Deus? Somente se os seus pecados foram pagos em Cristo Jesus, efetivamente. E como é que eles recebem essa bênção da justificação em Cristo Jesus? Somente por meio da fé. Um outro prognóstico que o apóstolo Paulo apresenta é o que se refere à redenção. Então, a redenção se dá por meio da graça somente. Então, ele vai desenvolver essa questão abordando vários aspectos. Então, ele fala primeiro da justificação e depois ele fala da redenção. E esse trato sobre a redenção vai do versículo 18 do capítulo número 8 até o versículo 36 do capítulo de número 11. E o último elemento nesse processo todo, de diagnóstico, de prognóstico, é a prescrição. Então o apóstolo Paulo vai dizer como é que o homem pode viver de forma agradável a Deus, uma vida voltada para Deus. Isso vai do primeiro versículo do capítulo de número 12 até o versículo 13 do capítulo 15. Então, verso 19 do capítulo 1 até o verso 13 do capítulo 15 é o corpo da epístola. E, didaticamente, de um modo que nós possamos identificar melhor, nós podemos observar esses elementos que compõem o corpo da epístola. Há, no entanto, um outro modo também que é interessante nós observarmos no que diz respeito à epístola de Paulo, ao corpo da epístola de Paulo. Nós também podemos dividir ou compreender ou analisar este corpo da epístola nesses três pensamentos básicos. No primeiro, ele apresenta o estado da humanidade de Deus, que é o estado de condenado por causa do pecado. Depois, ele vai tratar do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ou seja, quando Deus enviou Cristo, o que foi que ele fez por nós? O que foi que ele realizou a nosso favor, em nosso benefício, não em nosso merecimento, tá? Em nosso favor. Então, o que Deus fez por nós. Então, Deus tomou a iniciativa de prover todo o necessário para a nossa salvação, para a nossa redenção. E, posteriormente, uma vez
na situação de Salmos, o que é que nós devemos fazer para Deus? Como nós podemos responder a esta vida?